Vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a conhecida pesca maravilhosa. Jesus faz um milagre na vida, no ofício de Pedro, no barco de Pedro, diante dos olhos de muita gente. Lucas 5, vamos ler alguns versículos, os primeiros 5 versículos, talvez. Eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos visitantes. Eu estou vendo uma galera abençoada aí hoje nos visitando. Dizer que é uma alegria tê-los aqui. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Pastor Hélio também, já estava um tempo sem aparecer, vivendo lá umas guerras com enfermidade. Elisângela, está aí, Elisângela? Amém, glória a Deus. A neta também estava internada, já está bem. Você vê, o Hélio, teu avô. Lucas capítulo 5, vamos ler o versículo 1 ou versículo de número 5. Diz assim o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Que coisa, hein? Vamos sentar, graças a Deus pela palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu me lembro que há umas 2 quinta-feiras atrás eu falei também sobre Pedro, e eu trouxe uma curiosidade acerca de Pedro, que Pedro seguia Jesus de longe, e todo mundo briga com Pedro, todo mundo prega contra Pedro, porque ele seguia Jesus de longe. Mas a verdade é que de perto ou de longe é o único que estava seguindo Jesus, os outros não aparecem mais na história. Pedro estava ali porque queria, havia um motivo, estava arrependido, pensou em tudo que tinha feito. E aí eu trouxe uma visão legal de Pedro. Eu queria pegar esse texto e fazer a mesma coisa esta noite, que a gente parasse então para pensar. Quando eu leio esse texto, quando eu penso nesse episódio, eu não sei que dia da semana era, mas eu fico imaginando Pedro se preparando durante o dia para exercer o seu ofício durante a noite. Então Pedro prepara a rede, Pedro prepara a isca, Pedro prepara o barco, Pedro se prepara, Pedro descansa, até que vai caindo a noite. Pedro entra no barco com uma expectativa, a expectativa de todo pescador que se prepara, né? Ter uma noite maravilhosa de pesca. Mas parece que a noite não é tão maravilhosa assim, porque ao nascer do dia, a gente vê um pescador voltando, e eu imagino Pedro batendo do lado do barco, desanimado, cabeça baixa, pensando: o que eu vou dizer em casa para minha esposa? Afinal de contas, Pedro era casado. Afinal de contas, aquilo não era um hobby de Pedro, aquilo era um ofício. Pedro vivia da pesca, Pedro era um pescador. Então todo pescador, eu volto a dizer, quando sai, assim como a gente que planeja qualquer coisa, ninguém planeja nada para dar errado. Ninguém aqui planeja um dia para ter fracasso. Ninguém aqui planeja um sonho para ele não se concretizar. Ninguém faz um planejamento, ninguém alimenta um sonho para que ele dê errado. Então Pedro volta frustrado, quem sabe, dizendo: como é que vai ser? Assim muitas vezes acontece comigo, com você. As coisas nem sempre acontecem como a gente sonha. Essa é a vida real. Talvez as pessoas num evangelho mais neopentecostal, mais triunfalista, tente dizer para você o contrário, mas a verdade é que muitas das vezes a gente pede e não recebe.
Muitas vezes a gente sonha e a coisa não acontece. Muitas vezes a gente se programa e a coisa não funciona. E como é que a gente reage? Pedro vem desanimado, Pedro vem cansado, Pedro vem frustrado. Mas Pedro precisa aprender a lidar com frustrações. Eu fico pensando que dentro da igreja, a gente só foi ensinado a lidar com vitórias. A gente só foi ensinado a lidar com triunfo. A gente só foi ensinado a lidar com as coisas que dão certo. Mas nós não fomos ensinados a lidar com o fracasso. Nós não fomos ensinados a lidar com as frustrações da vida. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem que após aceitar Jesus se frustrou com alguma coisa? Eu seria o primeiro a levantar a mão. Eu não me frustrei com Deus, eu me frustrei com os sonhos não realizados, com os projetos não alcançados. Essa é a vida real. Então diz a Bíblia que quando Pedro chega lá, Pedro desce do barco e Pedro vai então lavar as redes. Nesse interim, Jesus está à distância com uma multidão que se aperta para ouvi-lo. É muito lindo essa expressão, uma multidão se apertando para ouvir. Ou seja, é uma multidão que valoriza o que está acontecendo ali perto da praia. É uma multidão que valoriza a palavra que está sendo ministrada. Então, por mais que não tenha lugar, ele vai arrumar um jeitinho de entrar ali, de se apertar para estar, porque ele quer estar, porque ele valoriza o que está acontecendo. É Jesus o pregador, é Jesus que está ministrando. E diz a Bíblia que Jesus vê o barco de Pedro, e Jesus então se aproxima, entra no barco de Pedro e dá uma ordem para Pedro, dizendo: ô pescador, pega esse barco e sai um pouco da terra, eu vou usar o teu barco hoje como púlpito. E Jesus então começa a ensinar a multidão de dentro ou de cima do barco de Pedro. Eu imagino a cena, Pedro com aquelas redes, ele tem que pôr para dentro novamente. Não sei se já tinha concluído a lavagem, se estava no meio, se já tinha lavado, se já tinha terminado ou se tinha iniciado. Eu sei que todo o planejamento de Pedro é interrompido por uma ordem de Jesus. Todo o planejamento de Pedro é interrompido por um pedido de Jesus, por uma ação de Jesus. A coisa mais comum e legítima é eu e você fazermos planejamentos, mas que eles sejam interrompidos todas as vezes que estejam contrário à vontade de Deus. Que o Senhor interrompa os teus projetos, que o Senhor interrompa os meus projetos, para estabelecer dentro do nosso barco o projeto dele, a vontade dele que é perfeita para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então Jesus entra e diz: pescador, afasta aí porque eu vou ensinar. E aí você fica imaginando as redes lá ainda meio que embolada lá, desajeitada dentro do barco, e Pedro sentado, pensando, o que passa na cabeça de Pedro uma hora dessa? Meu Deus, a noite toda, agora Jesus aqui em cima pregando, eu queria ir para casa, quem sabe descansar, quem sabe ver minha família, e Jesus está aqui. Mas há um propósito para aquilo. Jesus vai ensinando, até que depois do culto, dentro do barco de Pedro, Jesus disse: agora pescador, sou eu e você. Agora você vai pegar esse barco e você vai voltar para o mar alto, ou vai dirigir-se ao mar alto, e você vai lançar a sua rede novamente. Pedro, que achou que a pesca tinha acabado, Jesus estava dizendo para ele: não, está só começando. Às vezes o final para a gente é um início para Deus. Às vezes quando a gente acha que está tudo acabado, Jesus entra no negócio e fala: vamos começar esse negócio agora, porque até aqui foi você, mas agora sou eu que entro nesse barco, que domino a direção, que pego a frente, que dou o norte, que dou a direção. E aí quando é Deus que dá a direção, é impossível dar errado. Quando Deus dá o caminho, é impossível dar errado. Quando Deus mostra, é impossível dar errado. E aí Pedro vai fazer um resumo da noite dele para Jesus, quando ele diz: Senhor, olha, talvez você não saiba, deixa eu explicar para o Senhor, eu estou a noite toda tentando pegar peixe, a noite toda tentando pescar, e eu não peguei absolutamente nada. Mas tem uma coisa, diante ou debaixo da tua palavra, eu vou voltar e vou fazer o que o Senhor está mandando, embora não tenha pego nada, mas porque tu mandas, eu farei. O Senhor manda e eu obedeço.
aconteço. E aí você conhece a história. Pedro volta com uma pesca maravilhosa, um sucesso extraordinário, que não apenas ele fica assustado, mas todo mundo que está ali. Sabe, irmãos, existe uma curiosidade no texto que a gente acabou de ler. Aliás, existem algumas curiosidades. E eu queria destacar algumas atitudes acertadas de Pedro. Queria destacar algumas qualidades que eu vejo em Pedro. Viu? Há uma curiosidade quando a Bíblia diz que Pedro, havendo descido do barco, lavava as redes. O que você faz quando as coisas não dão muito certo? O que você faz quando um projeto seu não acontece exatamente como você planejou? Primeira coisa que Pedro fez foi descer do barco. Eu conheço pessoas que as coisas podem estar de ponta cabeça, mas eles não descem. Eu conheço pessoas que o negócio pode estar esquisito, mas eles não descem. Eu conheço pessoas que a família está sendo destruída, mas eles não descem. O ministério está acabando, mas eles não descem. Eles estão quebrando no meio, mas não descem. Vive de aparência, mantém o orgulho, mantém a vaidade, mantém o nariz em pé. Quando as coisas dão errado, desce do barco. Existe milagre para você, porque quem se humilha por Deus é exaltado. Desce do barco, meu irmão. Pastor, não peguei nada. Desce do barco. Quando o texto disse que os humilhados são exaltados, não é o Hélito me humilhar e eu ser exaltado. É eu me humilhar para que eu seja exaltado. Não é quem me humilha, é aquele que se humilha. É diferente. Então diz a Bíblia que Pedro desce do barco. Existem coisas que só acontecem quando a gente desce do barco. E às vezes a demora de não acontecer é reflexo da demora de não descer. A pessoa não desce. Existem coisas que vêm para quebrar a gente. Existem derrotas que vêm para fazer a gente mais humilde. Existem fracassos na vida, existem perdas na vida, que é para fazer a gente ser mais simples, para baixar o tupete da gente, para arrancar a prepotência da gente. Então diz a Bíblia que Pedro desceu. E isso é uma qualidade. Descer é uma qualidade. Se humilhar é uma qualidade. Não existe nenhum problema em dizer: olha, eu estou vivendo um momento difícil. Agora eu não estou podendo. Agora eu não posso. Acaba o culto e uma galera vai para a pizzaria. Aí diz assim: olha, vamos para a pizzaria. Aí você vai lá para manter uma aparência. Então, se você não pode, não há nenhum problema em dizer: olha, eu não estou podendo. Quer me abençoar? Se me abençoar, eu vou. Mas eu não estou podendo. Agora eu não posso. Por que manter? Pedro desceu. Outra curiosidade é que Pedro desce para quê? Pedro não desce para reclamar. Pedro desce para lavar as redes. E o lavar das redes, eu não sei para você, mas para mim fala muito. Por que Pedro lava as redes? Porque a sujeira na rede apodrece a malha. Sujeira apodrece a malha. Então Pedro vai lavar as redes, porque se Pedro não lava as redes, a malha vai apodrecer. Se a malha vai apodrecer, a rede vai se romper. Se a rede romper, não tem mais sucesso. Quantas pessoas às vezes ficam a vida toda pescando com uma rede rompida? Mas por que a rede rompeu? Porque tinha sujeira, porque tinha pecado. E Deus não vai fazer o certo dentro do errado. Você quer uma pesca maravilhosa? Lave as suas redes, tire toda a impureza, porque aí Deus vai fazer o cardume procurar você, entrar debaixo da tua rede. Lembra de Elias lá no alto do monte? Antes de pedir fogo do céu, ele edificou o altar que estava quebrado. O altar estava uma bagunça. Olha, Deus quer abençoar, mas a gente tem que arrumar a bagunça. Deus quer abençoar, mas a gente tem que pôr o altar em ordem. Deus quer honrar você, Deus quer encher você do Espírito Santo, mas Ele está dizendo: ei filho, tem uma pesca te esperando, mas lave as redes, tire as impurezas, tire as sujeiras. Por que Pedro estava lavando? A gente só lava o que suja. A rede de Pedro estava suja, não pegou nada e havia sujeira na rede de Pedro. Por que Pedro estava lavando? Porque a pesca não acabou. Era como se
Pedro estivesse descendo, dizendo: estou lavando, porque hoje eu não peguei, mas amanhã eu vou pescar de novo. Oh, aleluia. Meu irmão, eu não sei como foi o teu dia, não sei como foi a tua semana, não sei como foi o teu mês, mas amanhã é um novo dia. Lave as redes e jogue de novo. Tentar um pouco mais. Pedro, está lavando a rede por quê? Ele diz: porque hoje eu não peguei nada, mas a pesca não acabou. Amanhã pescarei novamente. Oh, meu irmão, deixa eu dizer para você, tem gente que não tentou hoje porque fracassou ontem. Sabia disso? Você não vai mais. Não, eu errei ontem. Oh, lava essa rede, rapaz. Tem gente que não faz mais amigo porque se decepcionou com amigos no passado. Aí não tem mais amigo hoje. Você precisa lavar a rede e fazer novos amigos em nome de Jesus. Se frustrou e aí não quer mais. A rede está suja. Lave para você voltar a pescar. Amanhã tem um dia novo para nascer, inédito para mim e para você, meu irmão. Então por que a gente não vai lavar a rede? Tirar toda a memória ruim de um dia difícil. Você imagina Pedro guardando a rede suja? No dia seguinte, a sujeira da rede vai trazer à memória dele um dia de fracasso, ou uma noite ruim. Ele vai olhar e falar assim: esse pedaço de mato aqui, esse pneu velho aqui, essa bota velha aqui, foi da noite de ontem, de uma pesca ruim que eu tive. Mas se ele lava, no dia seguinte ele olha para a rede limpa, é um recomeço, é uma nova história, é uma página em branco. Ele pode levantar e dizer: é um novo dia, e junto com ele, uma nova oportunidade para a glória de Deus. Lavar as redes. Sabe o que é isso? Perseverança. Pedro está lavando isso por quê? Porque amanhã eu estou aqui de volta. Irmãos, isso é um gigante. Imagina você uma noite toda. Imagina isso. Qual é a vontade de fazer? Jogar aquele troço fora. Você está estressado, sem paciência. Ser pescador, meu irmão, tem que ter coragem para lidar com o mar. Pescador tem que ter perseverança. Vai pescar com um cara que gosta, te irrita. Pega nada, mas ele está ali, não, vai dar. Não, 8 horas é a hora do peixe. Aí dá 9. Se não, é porque bateu um sudoeste, ele não sabe nem o que é isso. Mas está batendo um vento aqui, mas 10 horas você pode saber que vai melhorar. Aí dá 11, o cara fala assim: não, tem dia que é só a tarde. Aí da tarde, está de noite já e não pega nada. Pescador tem que ter perseverança. Pescador, ele tem que ter coragem. Pescador, ele tem que insistir. Então Pedro está dizendo: ei gente, eu estou lavando essa rede, porque amanhã eu volto aqui para pescar novamente. Eu não peguei hoje, pego amanhã. Irmão, tente. Pastor, já tentei 100 vezes. Vai em frente, meu irmão. Tente um pouco mais. Não desiste não, em nome de Jesus. Tem gente que não tentou hoje porque não conseguiu ontem. Não tentou hoje porque fracassou ontem. Esqueceu de lavar a rede. Se você pega uma rede lavadinha, alguém vai falar assim: como é que foi a pesca que você rapaz? Você sabe que eu nem lembro. Minha rede está tão limpa. Limpa teu coração hoje das derrotas do passado. Administra. Pedro sabia lidar com frustrações. Pedro sabia lidar com os fracassos. Tem gente que vai deletando tudo que dá trabalho. Aí eu vou trabalhar na igreja e tem um problema, ele não lava a rede. Vai ter problema sim. Claro que vai. O que você tem que fazer? Lavar a rede e continuar no dia seguinte. Lava teu coração, lava tua mente dessas memórias que estão te destruindo, te fazendo mal, neutralizando você, parando o teu ministério. Lave a rede hoje. Ah, mas eu tive uma experiência ruim com o pastor lá. Lave essa rede e volte a pescar em nome de Jesus. Volte a pescar em nome de Jesus. Essa noite é noite de libertação. Essa noite é noite de limpeza. Você vai sair daqui com o coração leve, com a mente tranquila, com a rede lavada em nome de Jesus. É preciso ter persistência. Persistência é constância. Persistência. Pescador tem que ter persistência.
pescador tem que ter perseverança. A palavra no original é enol. Enol é a fragrância de um vinho que permanece. Você abre a garrafa de vinho e ainda que você a feche, a fragrância fica ali. É permanência. Permanência. Outro dia eu parei num posto que eu costumo abastecer, e veio um camarada com uma gradezinha na mão, vendendo carregador de celular, umas bugigangas assim, pequenininha, e eu fiquei olhando para ele. Aí ele foi no primeiro carro, e o cara, não quer não. Aí foi no segundo, o cara nem o vidro, levantou o vidro para não falar com ele. Aí foi no terceiro, ele ouviu o não de todo mundo. Aí ele veio para mim, eu ouvi o outro não, falei, não quero também não. Passou um tempo, eu voltei no posto, ele estava lá. Todas as vezes que eu vou lá, ele está fazendo a mesma coisa. Eu nunca vi ele vender nada, mas ele está lá. Irmãos, tem que ter uma persistência para isso muito grande, porque a promessa demorada enfraquece. Você fala, eu não vou mexer mais com esse troço não, gente. Não vou mais trabalhar com isso. Eu trabalhava com venda, brinquedos importados. Aí um dia eu fui para Belo Horizonte, nunca tinha ido Belo Horizonte. Então eu andava com um catálogo e uma bolsa com alguns brinquedos importados. E eu me lembro que tinha uns guarda-chuvas, motivo da Lanitanes, não era perna longa, então o cabo era assim. E não dava tudo na bolsa, ficava para fora. E eu cheguei cedo em Belo Horizonte, tomei um café lá correndo e saí para vender. Fui no Shopping BH, fui na maioria dos shoppings, e todo mundo dizia não. E aquilo foi me abatendo. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu vim para esse lugar? Eu falei, vou aqui nesse shopping, não vendi nada. Então era finalzinho da tarde. Aí eu peguei minha bolsa, com um catálogo debaixo do braço, e quem trabalha com venda sabe disso. Se você sai de manhã e faz logo uma venda maravilhosa, você ganha o dia, você trabalha até meia-noite. Mas se deu meio-dia, você não vendeu nada, a moral baixa, você já acha que o mundo vai acabar. Então eu peguei minha bolsa, meu catálogo, e eu me lembro que eu fui atravessar uma avenida. Aí parei na avenida assim, e fiquei falando com Deus, sinal fechado. Falei, Senhor, eu vim aqui para essa cidade, não vendi nada até agora. Meu Deus, me ajuda. Aí parou um camarada do meu lado, com a camisa branca, escrito em vermelho assim, tudo R$1,99. Eu estava sem comer nada o dia todo, porque vendedor é assim, se você não vende, você não come. Falei, eu vou chegar lá no hotel, tem uma lanchonete, vou comer um italiano daquele bem grande, que já enche, e vou dormir. Mas fiquei falando com Deus. Aí quando parei ali, o cara do lado, R$1,99, estava estourando esse negócio de R$1,99. Aí ele ficou olhando para mim, e eu estou olhando para o sinal. Aí ele ficou olhando para mim, aí olhava para mim da cabeça aos pés. Eu falei, misericórdia, além de não vender nada, essa prova. Aí ele foi e deu um passo assim, ó. Aí eu já comecei a clamar o sangue de Jesus. Aí ele parou do meu lado, falou assim, ei, você é vendedor? Eu falei, sou. Mas não sou assim para cortar o assunto. Aí ele falou assim, você vende o quê? Eu falei, brinquedo importado. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não quer vender para mim não? Eu falei assim, rapaz, é tudo que eu estou tentando fazer desde que eu cheguei nessa cidade. Ele, eu tenho uma lojinha ali, vamos lá que eu vou comprar com você. Irmãos, a loja do cara era da largura dessa igreja, entrava num quarteirão e saía no outro quarteirão. Ele subiu para um escritório e eu abri e mostrei uma meia dúzia de coisa. Ele pediu 100 de um troço, aí eu animei, aí derramei a bolsa toda assim, ó. Aí já pensei em jantar num restaurante, falei, vou sair daqui e vou jantar. Aí comecei a fazer os pedidos, animado demais. Mas quando que eu pensei que no final daquele dia, eu ia fazer aquele pedido, depois de tantos nãos que eu ouvi, depois de tanta coisa, irmão, você pode ter ouvido 200 não, mas vai vir um sim, que vai mudar a tua história, vai vir um sim, que vai mudar, aleluia. Pedro não precisava de muito peixe, aleluia, era só pegar o peixe certo. Oh, glória a Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. No dia seguinte eu peguei o avião e vim embora. Eu falei, não quero vender mais.
Fiz a venda. Eu vendi em 1 hora o que eu não vendi o dia todo. Isso é perseverança. Pedro disse: eu vou lavar esse negócio aqui e amanhã eu vou pescar. Olha, Deus está falando com alguém aqui que se frustrou em algumas coisas e pensou em desistir. E Deus está dizendo essa noite: lava a tua rede e volta a pescar, porque você é meu filho, e filho meu não desiste. Filho meu administra as frustrações e continua. Pedro não tinha problema com frustração. Ei, Pedro, pegou nada, né? Não peguei nada hoje, mas estou lavando minha rede. Amanhã, se quiser me ver, vem aqui. Estou eu entrando no barco e saindo para pescar. Aí Deus gosta, gente. Aí Deus abre um sorriso e diz: é meu filho. Isso aí é meu filho. Ele não desiste. Perseverança. Pedro lavou a rede, gente. Pedro lavou. Algumas pessoas no lugar de Pedro iam vender a rede. Oi, gente, olha, baratinho. Quer dar 10 reais nesse troço aqui? Não quero mais isso. Ia jogar fora a bênção, o instrumento de milagre. Ia jogar fora o instrumento de milagre. Ah, que o Espírito de Deus esteja falando no teu coração esta noite, e que você entenda o que Deus está falando com você esta noite. Que coisa! Pedro, eu não sei se deixa eu ser sincero, no lugar de Pedro faria isso. Eu não ia vender não, eu ia dar a rede. Alguém quer esse troço aqui? Alguém quer? Leva esse negócio para você. Me programei uma noite toda e não peguei. Mas precisava de um profeta aí no ouvido de Pedro dizer: ô Pedro, você pescou em que horário? Aí Pedro dizia: à noite. E o que diz a Bíblia? O choro pode durar uma noite. À noite você não pegou nada, mas de manhã Jesus entrou no teu barco. Ah, Jesus entrou no teu barco de manhã, e isso vai mudar em nome de Jesus. É um tempo, é um período, e a gente precisa entender. Só que nem tudo vai acontecer como a gente planeja, e a gente tem que administrar as frustrações. Eu contei um testemunho de vitória, mas eu já fui para outros estados e não vendi nada, nem no primeiro, nem no segundo dia, nem no início, nem no fim. E como é que você volta? Tem que administrar. Quer dizer que aconteceu um problema no trabalho, você sai do trabalho. Aconteceu um problema na escola, você abandona a escola. Começou a igreja, não está crescendo, você larga tudo. Continua, vai em frente. Insiste com esse negócio. Lave as redes. O problema é a gente querer continuar pescando com a rede suja. Aí todo dia é a lembrança de um dia que foi ruim. E aí a Bíblia diz que só podemos trazer à memória, ou que só devemos trazer à memória, o que nos dá esperança. Então lave a rede. Pare de sentir pena de você mesmo. Cadê Pedro? Pedro está trancado lá com depressão. Jesus falou para ele lançar a rede. Ele disse que não ia mais nada, que não queria saber mais de nada. Foi para casa chorando. Chegou lá, contaminou a esposa. Está ele e a mulher depressiva. Está para baixo. Não consegue dormir. E o bom ânimo que a Bíblia diz: Josué, você quer vencer? Tem de bom ânimo. Aí alguém disse: pastor, mas é difícil demais. Mas se fosse fácil, Jesus não mandava, gente. É difícil mesmo. Você acha que foi fácil para Pedro? Pedro não queria estar lavando rede. Pedro queria estar contando os peixes. 1, 2, 20, 300, 400. Isso que ele queria estar fazendo. Mas se não dá para contar peixe hoje, eu lavo a rede para pescar amanhã. Existe um dia de contar peixe e existe outro dia de lavar a rede. O dia de contar peixe ou o dia de lavar a rede é tão importante quanto o dia de contar peixe. Porque um dia você só vai contar peixe porque no outro dia você lavou a rede. Entendeu isso? Você pegou isso, irmãos? Alguns no lugar de Pedro estariam vendendo as redes. Porém, um verdadeiro pescador não desiste. Um verdadeiro pescador não desiste. E é justamente dentro do barco de Pedro que Jesus entra. Existiam outros barcos, mas Jesus entra no barco de Pedro. Por quê? Porque ele desceu e lavou a rede. Havia um propósito. Jesus entra no barco de Pedro e Jesus diz: ô pescador, sai um pouco da terra. Esse é o problema nosso. Insistir em ficar na terra.
insistir em viver na terra, esquecendo de que nós somos da fé. Nós somos do milagre, amém? Diga para alguém do lado, você é da fé. Diga mesmo, diga, você é da fé. Você é da fé. Jesus entra no barco do camarada e começa a pregar, e começa a ensinar, e começa. Alguém um dia disse que todo púlpito é um barco de pesca. Todo púlpito é um barco de pesca, aonde se proclama a verdade a fim de colher peixes. E é isso que Jesus está fazendo no barco de Pedro, fazendo do barco dele o púlpito. Agora que coisa interessante, Pedro sentado no próprio barco constitui um público cativo. Vou repetir para você. Pedro sentado dentro do próprio barco é um público cativo. Tem gente a 10 metros, tem gente a 15 metros, mas Pedro está dentro do barco que Jesus está ensinando. Então, antes de qualquer pessoa, ele está ouvindo o que Jesus está ensinando. A fé vem pelo ouvir. Então o que Jesus estava fazendo? Jesus estava preparando Pedro para que ele exercitasse a sua fé. Todas as vezes que Jesus fala de fé, em seguida vem uma prova de fé, a prova prática. Jesus estava preparando Pedro para que ele exercitasse sua fé e experimentasse um milagre. Olha, esta noite nós estamos falando de fé. Jesus está querendo que você exercite a sua fé para que você experimente um milagre. Experimentar um milagre é consequência de exercitarmos a nossa fé. Pedro deve ter ficado surpreso quando Jesus toma o controle da situação. Pedro deve ter ficado surpreso quando Jesus entra no barco dele e começa a dar ordem. Afinal de contas, Jesus era um carpinteiro. E o que um carpinteiro entende de pesca? Pedro deve parar e dizer assim: o que ele está querendo com isso? E Jesus começa a dar ordem, dizendo: tira daí, sai fora, eu vou usar teu barco. Pedro deve ter ficado surpreso quando Jesus assumiu o comando. Jesus era carpinteiro. O que o carpinteiro entende de pesca? E aí, irmãos, presta atenção, era do conhecimento geral de todos que no mar da Galileia o certo era pescar à noite em águas rasas e não de dia em águas mais profundas. Todo mundo sabia. Não era só Pedro. Todo mundo sabia que o certo de pescar naquele lugar era à noite em águas rasas. Aí sabe o que Jesus faz? Pedro, vamos para o mar alto, de dia, durante o dia. O que Jesus pediu a Pedro, ou o que Jesus pediu que Pedro fizesse, era o contrário de todo o treinamento e experiência dele. Todo o treinamento de Pedro para pesca e sua experiência prática era o contrário do que Jesus mandou. Às vezes Deus age assim, contrariando o nosso método, o nosso achismo, o nosso pensamento acerca de como fazer determinadas coisas. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo Jesus contrariando a experiência, mesmo Jesus contrariando o treinamento de Pedro, Pedro obedeceu. Ele teve fé na palavra. Ele disse: mestre, eu tentei a noite inteira, não peguei nada. Mas porque o Senhor manda, aqui está o segredo, irmãos. Porque o Senhor manda, eu vou jogar de novo. Eu não sei quanto tempo você vem tentando algo e vem dando errado, mas não é hora de desistir. O Senhor te convida a ir na contramão de tudo que já foi feito e lançar a rede no mar alto. Um outro texto diz que Jesus mandou ele lançar a rede do outro lado. Você pode estar no mesmo lugar, mas se de um lado está dando errado, não fica insistindo, lança do outro lado. Você consegue entender o que Deus está falando essa noite? Quantos conseguem? E aí eu termino dizendo para você que quando Pedro diz assim: mestre, tentei a noite toda,
A palavra mestre, ou o termo mestre aqui, refere-se à autoridade, refere-se a comandante supremo. Sabe o que Pedro está dizendo? Quando ele chama de mestre, Pedro está dizendo: esse barco não é mais meu não, esse barco é seu. Não sou eu que estou mais no controle desse negócio não. Mestre, comandante supremo, o Senhor está no controle. Fala porque eu obedeço, diz porque eu faço o que o Senhor mandar. Eu fui treinado para pescar à noite. Se o Senhor quer que eu vá de dia, eu vou de dia. A minha experiência diz que tem que ser em águas rasas. Se o Senhor quer que eu vá a águas profundas, fala porque eu vou. E Deus disse: então vai. Jesus diz: vai. E Pedro vai. E aí você conhece, meu irmão, o final da história. Aquela pesca foi extraordinária. Aquela pesca foi maravilhosa. Sabe por quê? Porque Pedro saiu do controle. Jesus entrou no controle do barco de Pedro. Já não era mais Pedro que dava o norte, já não era mais Pedro que dava a direção, já não era mais Pedro que dizia o horário, já não era mais Pedro que dizia o local. Ele apenas se submeteu a uma direção de um comandante, a direção do mestre, ao norte que Jesus deu para a vida de Pedro. E ele pode voltar com a história mudada. Ele pode voltar com a provisão para sua casa. Ele pode voltar com a bênção de Deus dentro do seu barco. Oh, glória a Deus. O seu barco não vai voltar vazio. O seu barco vai voltar com a bênção de Deus. O seu barco vai voltar com a provisão do Senhor. Lave as redes esta noite, em nome de Jesus. Desce do barco. Não há problema em dizer para quem está na praia: não peguei nada, o meu barco está vazio. Mas vocês fiquem aqui, porque vocês vão me ver lavando essas redes. Ninguém vai te ver depressivo porque perdeu, ninguém vai te ver sem sono porque as coisas deram errado. Vão te ver lavando as redes, vão te ver se reinventando em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te dê estrutura, me dê estrutura para lidarmos com os fracassos da vida, não nos abatermos, mas aprendemos a lavar a nossa rede. E quando Deus olhar você lavando a rede, Deus vai dizer: meu filho não desistiu. Ele não vive um evangelho barato, ele vive um evangelho de guerra, um evangelho guerreiro, aquele que milita. Você milita nesse exército, e Deus está nos dando esta noite estrutura para a gente lidar com os fracassos. Eu conheço pessoas que são tão fracas, não é preciso muito para que elas desistam. Elas não podem dizer posso todas as coisas, porque elas não podem. Elas não aprenderam isso ainda. Tão pouco e elas querem largar tudo. Tão pouco e elas querem deixar o ministério. Tão pouco elas querem abandonar a igreja. Tão pouco elas querem abandonar a família. Tão pouco e querem jogar fora o que Deus deu a ela. Tão pouco querem vender a rede. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter o prazer de ver você largando a rede. Ele vai ter o desgosto de ver você lavando as redes. Quem sabe ele disse: olha, tirei dele o carro, agora abandona tudo. Nada, você está lavando as redes, você vai tentar de novo. Ele foi, o contrato não foi aprovado. Ele foi e não conseguiu passar. Você jovem que tentou o vestibular uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quem sabe o diabo está dizendo: olha, acabei com ele, vai desistir coisa nenhuma. Ele vai te ver nos livros, lavando as redes para tentar de novo. E Deus vai honrar a tua tentativa, Deus vai honrar a tua insistência, porque você é um pescador do céu, e pescador do céu não desiste. Amém? Pode ficar de pé para a gente orar. Lave as suas redes hoje, em nome de Jesus. Desce do barco. Irmãos, essa aqui não é uma mensagem triunfalista. Você dizer para todo mundo: não, está tudo bem, está tudo bem. Eu conheço pessoas que iam parar o barco uns 20 quilômetros, esperar escurecer, e a galera dizia assim: rapaz, não vai trazer o barco, porque não, tem muito peixe, não tem nada, está vazio, que você não quer que as pessoas vejam. Desce do barco, não engana você mesmo não. Algumas pessoas iam pensar assim: como que eu vou chegar na praia com esse barco vazio, hein? Como que eu vou chegar? O que essa galera que está lá na praia vai dizer? Não sei, pô. Desce do barco. E aí, como é que tá? Tá ruim hoje deu ruim. Peguei nada hoje.
É, Pedro? Você vai fazer o quê? Não, eu vou lavar a rede, ué. Por quê? Porque amanhã eu vou pescar de novo. Você vai pescar de novo amanhã, amém? Você vai pescar de novo semana que vem. Você vai pescar de novo mês que vem. Você vai pescar de novo esses meses que tem nisso. Você vai pescar de novo ano que vem. Você nasceu para pescar, você não vai parar. Você vai pescar. Você vai insistir. Porque o texto não diz batei e abri-se-vos-á. Não. O texto diz batei, batei. Para insistir. Não insiste. Continue em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu não sei a sua história de vida. Eu não sei como tem sido o teu ano, eu não sei como tem sido o teu mês. Eu não sei quantos sonhos, quantos projetos seus não deram certo. Quantas expectativas não foram correspondidas. Eu tenho algumas. Mas sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que a gente não está em casa chorando? Sabe por que a gente não está em casa depressivo? Porque a gente está lavando a rede. Aleluia! O dia que o seu barco vier cheio, você vai dizer, ainda bem que eu não parei. Ainda bem, ainda bem que eu continuei lavando as redes. Aleluia! Eu me lembro que durante meses e até anos, foi tão difícil o início da igreja. A gente pregando, igreja vazia. Às vezes eu chegava no pátio da igreja, botava a cabeça no volante do carro e chorava antes de entrar. Mas quando eu acabava de chorar, eu entrava e lavava as redes. Ainda bem. Ainda bem que eu não larguei as redes. Ainda bem que eu não joguei fora, que eu não vendi. Ainda bem que eu lavei, Deus me deu graça e eu lavei as redes. Hoje o barco está cheio para a glória de Deus. Lave tuas redes, porque mais hoje, mais amanhã, Deus vai encher o teu barco. Continua em nome de Jesus. Deus vai encher o teu barco. Diga para alguém do lado, continue, Deus vai encher teu barco. Diga como profeta, meu irmão. Nós somos tentados a largar a rede, todo mundo é. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando. É nada, é mentira dele. É mentira dele. Tem uma pesca nova. É no horário diferente? Mas é uma pesca poderosa. É num lugar diferente? Com Deus não tem dia, não tem horário. Pastor, me traíram. Lave a rede, meu irmão. Pastor, eu pequei. Lava a rede, meu irmão. Hoje é um novo dia. Fazendo assim, você será muito feliz. Oh, glória! Pastor, eu fui traído. Lave as redes. O meu melhor amigo, pastor, lave as redes, meu irmão. A minha empresa faliu, pastor, lave as redes. Perdi meu carro, lave as redes. Sua rede precisa estar lavadinha para uma nova pesca que Jesus está preparando. Olha Jesus entrando no teu barco aí, essa noite. Olha ele entrando aí.
Olha Ele dizendo para você: vou pescar, pescador. Ei, pescador. Glória a Deus. Uma hora esse negócio muda. Vai embora com a sua rede suja, não. Lava ela aqui. Lava ela aqui. Sendo assim. Não vai embora com a tua rede suja, não. Ela precisa estar limpinha para uma pesca que está chegando. Lava ela hoje. O diabo vai dizer: o que houve? O que houve? Que a nossa rede está sendo lavada aqui essa noite. Assim disse o Senhor. Canta com autoridade. O segredo é lavar as redes. Eu não sei se alguém entrou aqui afastado do Evangelho, não sei o que aconteceu, mas você precisa voltar para Jesus essa noite. Voltar para Jesus esta noite é voltar a pescar. Sai do seu lugar se você quer voltar para Jesus, e vem aqui à frente lavar tuas redes, porque uma pesca nova te espera. Suas redes precisam estar limpinhas para uma pesca que está chegando. Aleluia. Você foi traído? Lave as redes. Se decepcionou? Lave as redes. Passou vergonha? Lava as redes. Não deu certo? Lave as redes. Irmãos, Deus manda dizer, e eu vou repetir: existe uma pesca chegando. Existe. O meu compromisso não é se alguém acredita ou não, é com o que Deus está falando. Então eu tenho que repetir: há uma pesca de Deus chegando, e as tuas redes precisam estar limpas, senão o cardume vai passar e você vai perder. Assim diz o Senhor: lava a tua rede, volta para o barco, ou o cardume vai passar e você vai perder.